Na Ucrânia, mais de 10 milhões de pessoas já tiveram que deixar tudo para trás por causa do conflito com a Rússia, que começou no fim de fevereiro. Cerca de 4 milhões de pessoas já atravessaram a fronteira, parte delas com destino à vizinha Polônia. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, esta já é uma das maiores crises humanitárias deste século. Integrante da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio, que se dedica a questões dos refugiados no mundo, a professora Ariane lembra que a violência na região já gerava deslocamentos no país eslavo desde 2014. Então isso é importante, porque até a dificuldade dos dados que a gente tem nos levantamentos é por conta disso, né? A gente tem muitos ucranianos que foram para a Rússia no início do conflito, né? A gente tem a saída dos russos, agora a gente tem a saída dos ucranianos para a Polônia e para países do entorno ali, justamente porque a gente não tem o acompanhamento da mídia mostrando o que tem acontecido naquela região que faz com que haja refugiados há bastante tempo. O desespero da população ucraniana após a invasão russa gerou comoção em vários países e mobilizou pessoas que queriam ajudar. Também chamaram a atenção comentários como de um ex-procurador ucraniano que, em entrevista à rede britânica BBC, destacou como era tocante ver europeus de olhos azuis sendo mortos na guerra. A imprensa também publicou relatos de que imigrantes africanos estavam tendo dificuldades para deixar a Ucrânia em meio ao conflito. Nas redes sociais, a cobertura de alguns veículos de imprensa foi chamada de racista. Isso porque a reação em torno de refugiados vindos do continente africano, do Oriente Médio ou mesmo da América Latina nem sempre desperta solidariedade. O racismo e a xenofobia dão as cartas na forma de tratar pessoas, vamos dizer, não brancas, em comparação com a forma de tratar a população ucraniana. De acordo com os dados da ONU em 2021, a maior parte dos refugiados do mundo vem do continente africano, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático. São países desestruturados por conflitos internos, muitas vezes com a interferência de nações estrangeiras. Os países que mais acolhem refugiados são Turquia, Paquistão e Uganda. Por isso, além das discussões sobre racismo, a questão dos refugiados precisa ser olhada com cuidado. As guerras não são as únicas responsáveis pelos grandes deslocamentos de populações. Perseguições políticas, religiosas e problemas ambientais também têm levado milhões de pessoas a pedir refúgio fora de seu país de origem. De acordo com a ONU, o número de refugiados cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados foi criado em 1950, 2 anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já previa o direito de buscar asilo em outros países. Em 1951, foi aprovada a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, um marco histórico. Mas foi a partir da Declaração de Cartagena, em 1984, que a definição de refugiados foi ampliada. O documento propôs uma nova abordagem ao tema, a partir de um espírito de solidariedade e cooperação. Desde então, houve novos avanços. O regime internacional dos refugiados, e principalmente regido pela Convenção sobre Refúgio, né, de 1954, e seus subsequentes protocolos. Quase todos os países do mundo são signatários desse tratado, o Brasil também, e essa convenção estipula basicamente que a pessoa que, ao atravessar a fronteira, se declarar refugiado, deve ser, num primeiro momento, acolhido, e não pode ser de forma alguma enviado de volta. Mesmo com os avanços, o coordenador da cátedra, Sérgio Vieira de Mello, da PUC, afirma que ainda é preciso ampliar a discussão sobre as motivações do refúgio. Uma crítica, muitas vezes,
né, que se faz ao regime internacional de refúgio no momento em que necessita de um reconhecimento claro de uma perseguição desse tipo como definido na Convenção. Então, por exemplo, pessoas em condição de pobreza ou de outra vulnerabilidade não a prioricamente podem se declarar, ou podem pelo menos serem, né, se declararem a serem refugiados. Uma certa parte dessas pessoas certamente migra por total falta de oportunidade econômica nos seus países originais. No Brasil, o grupo que mais procura refúgio é o de venezuelanos. Oficialmente, são cerca de 49 mil. Eles chegam aqui fugindo da grave crise econômica e política do país vizinho. Eles todos entraram, quase todos, no estado de Roraima, que é um estado muito geograficamente isolado, né? E isso causou por vários anos uma certa dificuldade, né? Um desafio, porque obviamente a região fronteiriça, a cidade de Boa Vista, tinha um influxo muito significativo de refugiados venezuelanos que por um bom tempo não conseguiram se deslocar para outros estados aqui. Entre 2011 e 2020, a maior parte dos pedidos de refúgio reconhecidos pelo Brasil era de venezuelanos, seguidos por sírios e congoleses. Em 2020, o maior número de solicitações de refúgio foi de venezuelanos, haitianos e cubanos. Quando chegam aqui, essas pessoas enfrentam muitas barreiras e a falta de acolhimento integral as deixa mais vulneráveis. Primeira, a dificuldade da língua, né? Porque se você não se comunica, todos os outros processos ficam muito difíceis, né? A segunda coisa, a questão do racismo, né? Que eles aprenderam, que essa subalternização, essa violência do racismo. A terceira coisa, dificuldades de renda e de emprego. A falta de políticas públicas de acolhimento a migrantes e refugiados, somada à intolerância, pode levar a casos de violência extrema, como o caso congolês de Moise Kabagambi. Moise, de 24 anos, foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro, no início de 2022. A gente não tem nem os dados, né, do que acontece com essas pessoas em relação a essas violências. O caso do Moise foi grave porque chegou a óbito e aí isso acabou chegando na mídia, mas assim, chegou tardiamente. Seria muito importante, muito interessante que as pessoas acordassem mesmo para o tema dos refugiados. Refugiados não são pessoas que estão tentando a vida em outro país, são pessoas que fugiram porque temem alguma coisa concreta que já as atingiu e que provavelmente atingiu alguém da família e que o aviso está muito próximo. Às vezes eles conseguem escapar com a roupa do corpo. Às vezes não sabem direito onde estão chegando. Às vezes vieram de conjunturas de guerra, né, de violências, né, difíceis de imaginar, né, e vieram em situações de grande trauma, né? Então, acolher não significa, né, deixar entrar. Acolher é dar condições de existir.